Nesse vídeo eu vou te mostrar como o pecado sexual, como a pornografia, a masturbação, por exemplo, quebram e desobedecem todos os 10 mandamentos de Deus. Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Luana e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão baseado nos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Alguns meses atrás o Espírito Santo ele começou a me chamar a atenção em relação a isso. A como o pecado sexual, ele desobedece todos os 10 mandamentos de Deus. E ali ele foi me levando a um processo que tem durado já alguns meses, me revelando, trazendo conhecimento e entendimento sobre como o pecado sexual realmente está desobedecendo isso. Porque tinham alguns dos mandamentos que eu não conseguia ver conexão. E aí foi um trabalhar do Espírito Santo, né? Algo assim que o Espírito Santo me levou mesmo para o secreto, pra gente estar refletindo juntos, o Espírito Santo me explicando. Então hoje eu entendo que chegou o momento de começar a compartilhar com vocês sobre esse conteúdo que ele tem ministrado ao meu coração, assim também para ajudar vocês. E claro que esse é um processo que ele continua ministrando na minha vida e conforme ele for ministrando na minha vida, eu vou compartilhando aqui com vocês. E lembrando que os 10 mandamentos não foram dados para Israel quando eles ainda estavam no ambiente de escravidão, quando eles ainda estavam no Egito. Os 10 mandamentos, eles foram dados para pessoas que já haviam sido resgatadas, retiradas desse ambiente de escravidão. Porque muitas pessoas acreditam que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, veio para quê? Para tirar a nossa liberdade, para fazer com que a gente seja punido de alguns prazeres. Quando na verdade os mandamentos de Deus é a maior demonstração de amor e de cuidado de Deus pra gente. Porque a obediência aos mandamentos, a instrução, a lei do Senhor é a garantia que nós temos que vamos daí então continuar caminhando, andando em liberdade. Então o Senhor ele preparou esses mandamentos justamente para garantir que a gente pudesse continuar vivendo em liberdade. E qual é a minha intenção? Hoje eu vou começar refletindo com você para que no próximo vídeo a gente consiga entrar então no conteúdo de autoridade espiritual e jurisdição espiritual que vem quando você acessa a pornografia ou se masturba, enfim, que vem através do pecado sexual. Porque você dá legalidades para que demônios ajam na sua vida de maneiras muito específicas quando você está assistindo pornografia, se masturbando, caindo no pecado sexual. Então, pra gente chegar nesse conteúdo que é mais denso de batalha espiritual, de legalidade espiritual mesmo, a gente precisa ter essa introdução. Então já vamos começar direto ao assunto. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que é onde o Senhor dá o primeiro mandamento. Não tenha outros deuses diante de mim. Quando a gente fala sobre pecado sexual, a gente precisa lembrar que tudo aquilo que a gente faz no natural revela, aponta para verdades espirituais. Ou seja, o pecado sexual ele vai apontar e nos revelar verdades ocultas que estão no nosso coração, principalmente de adoração. Qual Deus nós temos adorado? E infelizmente, quando a pessoa cede à tentação, quando ela não consegue vencer o pecado sexual, quando ela se mantém cativa, isso está mostrando que ela criou um ídolo no coração dela, onde ela tirou a confiança que ela tem em Deus, de que Deus é capaz e é suficiente para prover o prazer sexual de acordo com os seus parâmetros, de acordo com as suas regras. Quando a pessoa ela não obedece isso mostra que ela está tirando a confiança dela no Deus que criou o prazer sexual, o sexo para ser desfrutado e usufruído dentro da aliança do casamento e está colocando em outra fonte. E normalmente essa outra fonte é o quê? É através do pecado. E aí ela começa a depositar a sua confiança, a sua esperança, a sua garantia de prazer e de felicidade no pecado. E infelizmente isso mostra um coração orgulhoso, porque a gente se coloca como Deus sobre a nossa vida. E isso tudo vai revelar um falso Deus que nós estamos adorando, que muitas vezes somos nós mesmos, os nossos prazeres, os nossos desejos. E isso então, esse Deus,
esse falso Deus começa a governar a nossa vida. Então sim, muitas pessoas elas permanecem no pecado sexual, elas costumam falar que elas estão tentando, mas que não estão conseguindo, quando na verdade elas estão lutando contra a consequência. A raiz na verdade é um coração idólatra que está depositando a sua confiança em si mesmo, na pornografia, na masturbação, porque está incrédulo quanto ao caráter de Deus, de que Ele é um Deus poderoso que pode sim suprir as suas necessidades, os seus prazeres, e infelizmente começa a depositar em falsos deuses. E claro, existem diferentes tipos de deuses falsos que a pessoa pode estabelecer no seu coração e depositar sua confiança neles. Como por exemplo, muitas pessoas colocam como um falso Deus na sua vida a necessidade de casar. No sentido que acredita que a sua vida só vai ter sentido, que ela só vai ser feliz a partir do momento que ela casa. E aí, por exemplo, o casamento se torna uma idolatria, uma adoração idólatra. Assim como também os próprios desejos e impulsos das pessoas podem ser os seus próprios deuses, porque eles começam a dominar e a governar as suas vidas. E aí ela passa a determinar a vida dela não pelo que está escrito na palavra de Deus, mas ela começa a ser governada e dominada pelos seus próprios sentimentos. Aquilo que ela sente se torna o Deus dela. E aqui deixa claro outro princípio espiritual, de que a prostituição física, que é o que? O pecado, a pessoa ceder para o pecado da fornicação, da pornografia, da masturbação, isso só revela que antes de acontecer a consumação desse pecado, que é considerado pela Bíblia prostituição, antes disso aconteceu prostituição espiritual. E no livro de Oséias fica bem claro essa questão da conexão de que o pecado sexual aponta para uma infidelidade, uma prostituição espiritual que já aconteceu no coração da pessoa. Veja só, Oséias no capítulo 2, versículo 7. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ou seja, a adoração a esses falsos deuses é uma traição perante Deus. Você está traindo o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é o seu marido. Ele tem uma aliança, ele forma aliança de casamento, ele é o nosso marido. E quando a gente tira a nossa confiança do nosso marido, que é o Senhor, para depositar nesses falsos deuses, nós estamos procurando prazeres através de amantes. Ou seja, quando nós não buscamos no Senhor o nosso prazer, infelizmente a gente vai estar buscando nos amantes, nos falsos deuses, que estão apontando então para uma infidelidade, uma traição nossa espiritual perante o Senhor. E com isso a gente já consegue fazer link com o segundo mandamento, que também tem relação com idolatria, que diz o seguinte, versículo 4: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. No vídeo anterior, onde eu falei para você sobre as consequências ocultas da pornografia, eu falei para você sobre como a pornografia ela é uma excelente esculpidora de padrões, de imagens, de modelos, e ela tem treinado de maneira muito eficiente toda uma geração a se prostrar diante dessas imagens que ela esculpiu com as mãos delas, através de um roteiro, através do estabelecimento de padrões daquilo que é sensual ou não, qual é o jeito certo, prazeroso de fazer sexo ou não. Então ela desenhou, ela fez moldes e apresentou para a nossa sociedade, para as pessoas, qual é a maneira certa de ter prazer, o que é prazeroso, o que é sensual, o que não é sensual. Ou seja, a pornografia principalmente, ela desenha padrões, ela estabelece padrões que vão contra os padrões bíblicos. Ou seja, ela faz com que as pessoas se prostrem
perante esses padrões e elas sejam enganadas achando que isso realmente é verdade. Veja só alguns dos padrões que a pornografia ela esculpiu nessa geração, que ela conseguiu assim realmente fixar na cabeça das pessoas. Um exemplo disso: sexo como test drive. Ela conseguiu estabelecer que o padrão mesmo é você fazer sexo com várias pessoas como test drive. Que você precisa morar junto antes de casar para ver se vai dar certo. Porque se não der certo, você pode separar e não tem compromisso algum. Então sim, a pornografia ela é uma excelente fabricante de imagens de escultura, esculpidas pelos seus roteiros, pelos seus padrões e que coloca isso como sendo o normal, aquilo que realmente as pessoas têm que seguir, só que são padrões que são antibíblicos, que levam as pessoas ao engano. E aí a gente volta de novo lá para as consequências da idolatria, porque as pessoas se prostram, adoram esses padrões criados pelas imagens e pelos moldes pornográficos. E aí a gente volta lá de novo para o Salmo 115, do verso 4 até o 8, que diz sobre a consequência clara que vem das pessoas que adoram e se prostram perante imagens esculpidas pelas mãos humanas. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Ou seja, elas se tornam semelhantes àquilo que elas estão adorando. Elas se tornam como imagens esculpidas pelas mãos humanas. Por fora são esculpidas, mas por dentro continuam loucas, vazias, porque estão adorando imagens e padrões, modelos que não são reais. Porque as imagens e os padrões feitos pela pornografia são roteiros baseados muitas vezes em atores e atrizes que estão gravando aquilo à base de drogas, à base de tortura, de chantagem, que são mantidos pelo tráfico humano. Então tudo aquilo que a pessoa vê na pornografia é uma mentira. E ela se prostra perante esse Deus, perante os padrões que estão sendo ensinados ali, e infelizmente a vida dela caminha pelo mesmo caminho. Um caminho de vida vazia, de uma vida de imagem, de aparência. E aqui a gente já começa a conectar um pouquinho sobre a legalidade, a autoridade espiritual que vem através de você consumir esse tipo de conteúdo. Mas calma que a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Terceiro mandamento. O terceiro mandamento tá lá no versículo 7, que fala: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E esse é um mandamento que a primeira vez que o Espírito Santo me trouxe para essa reflexão, que ele me convidou para a gente estar aprofundando juntos no secreto sobre o pecado sexual, quebrar os 10 mandamentos, foi o Espírito Santo, mas eu não tô entendendo. E aí ele foi construindo o entendimento para mim e eu vou estar compartilhando com vocês agora. Esse mandamento, ele vai contra a hipocrisia. Muitas vezes a gente fala, chamar o nome de Deus em vão. É só falar, ai meu Deus. Não, é usar o nome de Deus em vão. É fazer mau testemunho do nome de Deus. São aquelas pessoas que profanam o altar de Deus, que fazem a obra para Deus, mas não fazem a obra com Deus. Faz a obra para Deus de pregar santidade, mas estão com as vestes sujas de pecado. São pessoas que são hipócritas, que usam o nome do Senhor, seu Deus, em vão, que falam sobre algo que não vivem, que dão testemunho contra si mesmas. Por isso que a consequência é tão grave, que fala assim, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E quando a gente fala sobre hipocrisia, a gente lembra de quem? Dos fariseus. Por isso, abra lá a sua Bíblia também em Mateus, capítulo 23, que fala o seguinte no versículo 3 a 7. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E aí continua falando, praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças
e de serem chamados de mestres. E mais pra frente, no mesmo capítulo, só que no versículo 27 e 28, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Ou seja, isso daqui aponta para pessoas hipócritas, que vestem, que se pintam de branco, mas que as vestes continuam sujas de pecado. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele lava as nossas vestes, que quando a gente se arrepende, a gente confessa o pecado, a gente busca em Cristo, Ele deixa as nossas vestes alvas como a neve, branquinhas, lavadas pelo sangue de Cristo. Aqui mostra pessoas que usam o nome de Deus em vão, principalmente aqueles que estão nos púlpitos de gente, como eu recebo pedidos de ajuda, pessoas falando que são líderes de ministério de jovens, líderes de ministério de louvor, que são líderes de ministério de casais, que estão à frente do ministério levando uma vida secreta de pecado, da pornografia e da masturbação. Ou seja, aqui são pessoas que estão usando o nome de Deus em vão, que estão sendo arrogantes perante o Senhor, porque acreditam que o Senhor precisa deles para fazer aquela obra, mas que não querem fazer a obra com o Senhor. Fazer a obra com o Senhor é fazer com o Senhor adorando Ele em santidade. São pessoas que se pintam de branco, que se mostram às outras pessoas de branco, mas quando na verdade, por dentro, estão sujas com a lama do pecado. E isso mostra que estão colocando Deus à prova, que estão usando o nome do Senhor em vão. E a consequência disso fica bem clara. O Senhor não deixará impune. Eu não sei você, mas isso é algo que me dá muito temor. Temor e tremor perante a presença do Senhor. Que o Senhor coloque esse temor, esse tremor no seu coração também, para que você não viva uma vida fingida perante o Senhor e perante as outras pessoas. Que você não se pinte de branco para falar para as outras pessoas sobre algo do Senhor, mas que você esteja com as suas vestes lavadas pelo sangue de Cristo, que você esteja humilhado, prostrado perante a presença dele, em nome de Jesus. Quarto mandamento agora. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Aqui fala sobre o sábado. E quando a gente fala sobre sábado, a gente fala sobre o descanso no Senhor. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 12:8, ele fala que ele é o Senhor sobre o sábado. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso dia do descanso, Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso perfeito. E, infelizmente, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão justificando o seu pecado sexual, da masturbação principalmente, assim como também da pornografia, da fornicação, porque não conseguem arranjar ninguém. Ou seja, isso mostra um coração que não está descansando no caráter do Senhor, nas promessas do Senhor, e de que o Senhor, Ele honra os nossos posicionamentos de adorá-lo em santidade, para então desfrutar do prazer sexual dentro da aliança do casamento. Quando cede ao pecado sexual, isso mostra que a pessoa não está descansando no processo que o Senhor precisa e vai conduzi-la até chegar a esse momento na vida dela. E existe uma promessa do Senhor, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Então a gente pode descansar nessa promessa que o Senhor, o mesmo Deus que criou o prazer sexual, que criou o sexo, que criou a aliança do casamento, Ele é o mesmo Deus que iniciou os nossos processos, que iniciou o processo na sua vida, que vai te aperfeiçoar até chegar o tempo oportuno de vir a sua bênção. Então descanse primeiro no caráter do Senhor e nas suas promessas, porque vai chegar o momento em que Ele vai honrar o seu posicionamento e que você vai poder desfrutar desse prazer sexual com a bênção do Senhor. 5º mandamento: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Em Provérbios 17 fala que o filho tolo
ele é a vergonha do pai, ele é a amargura da mãe. E aí você pode pensar, poxa, mas o que isso está relacionado com o pecado sexual? Porque tem um princípio na Bíblia que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 22, que fala que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Veja também o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Em outras versões, na King James fala que tudo aquilo que for dito no interior de quartos há de ser proclamado nos telhados. E a gente consegue ver muito claro nessa geração como o pecado sexual, ele tem se enquadrado muito nesse princípio. Adolescentes, principalmente, né, que se envolvem ali com sexo online, estão fazendo isso escondido dos pais, e aí através desse pecado eles abrem portas para serem vítimas, se tornarem vítimas, por exemplo, de pornografia online, de pegarem essas fotos, esses vídeos e divulgarem na internet, assim como o pecado sexual da fornicação, que tem engravidado, que tem contraído doenças sexualmente transmissíveis, que tem entrado na aliança do casamento sem a bênção de Deus, porque entrou em pecado, já praticando antes a fornicação, e aí depois o casamento é um BO em cima do outro, aí vem a questão do adultério também, ou seja, aquilo que você faz escondido, como fala aqui, porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disserem ao pé do ouvido, no interior da casa, ou em outras versões, no interior de quartos, será proclamado dos telhados. E aqui a gente volta daí para Provérbios capítulo 17, que fala que o filho tolo é a vergonha de seu pai e a amargura de sua mãe, porque estão desonrando eles, fazendo coisas escondidas. Isso daqui principalmente para jovens e adolescentes que estão naquela fase de rebeldia contra os pais, porque meu pai, minha mãe não deixa nada, não sabe de nada, eles não me entendem, e aí começam a fazer as coisas escondidas, e normalmente essas coisas escondidas que começam na adolescência, normalmente envolve o quê? Sexo, flertar com o menininho, fazer vídeo online, enviar nudes, sempre vai envolver o pecado sexual. E isso desobedece diretamente o mandamento de honrar pai e mãe, porque você está se tornando um filho tolo. Em algum momento isso vai ser descoberto. Tudo aquilo que você faz às escuras será revelado em plena luz. Mas é claro que você pode revelar isso à luz de Cristo, se arrependendo, confessando esse pecado e pedindo para que Ele purifique o seu coração, para que Ele te ajude nesse processo. E o sexto mandamento, ele é bem claro: não mate. E aí você pode pensar, mas o que o pecado sexual tem a ver com esse mandamento? Não tô matando ninguém, tô só ali tendo o meu prazer, enfim. Primeiro ponto, a expectativa média de vida de atores e atrizes da pornografia é de apenas 36 anos de vida. Além disso, mais de 90% das pessoas que estão ali como atrizes e atores da pornografia, eles estão vivendo numa condição de escravidão humana sexual. Ou seja, o seu clique, o seu consumo em pornografia está diretamente financiando uma indústria de morte, uma indústria em que desenvolve estresse pós-traumático nas pessoas, nas atrizes e nos atores, equivalente ao mesmo nível que é desenvolvido em veteranos de guerra nos Estados Unidos. Ou seja, o pecado sexual, principalmente o de acessar e dar uma olhadinha na pornografia que você acredita que não tem nada a ver, que não vai dar nada, está influenciando, está financiando diretamente uma indústria de morte, está literalmente levando pessoas à sepultura e está quebrando o sexto mandamento deixado por Deus: não mate. E existe um princípio, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia é aquilo que o homem colhe. Mas isso é parte do conteúdo do próximo vídeo sobre a autoridade e as legalidades que demônios têm na sua vida de perseguir, de atormentar a sua vida através da legalidade dos pecados praticados através da pornografia e da masturbação. Mas isso vai ser pro próximo vídeo. Voltando aqui, sétimo mandamento: não cometa adultério. Esse é o mais evidente de todos, né?
E eu acredito que esse seja um dos mandamentos assim mais autoexplicativos em relação ao pecado sexual. Até porque o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele fala que aquele que olhar e desejar a mulher do próximo já está cometendo adultério em seu coração. Então esse mandamento ele é bem autoexplicativo, a gente já pode passar para o próximo. 8º mandamento: não furte. Como eu falei para você agora há pouco, a pornografia ela é uma indústria que ela está baseada no pilar de escravidão sexual, de escravidão humana, em que ela literalmente está financiando e mantendo ativa a manutenção, ela está bancando a máfia de escravidão humana. A pornografia, ela literalmente movimenta dinheiro ilícito que está financiando essa máfia, porque essa é a matéria-prima, é a obra-prima usar pessoas nessa condição para estarem ali produzindo os vídeos, produzindo os filmes, os conteúdos, ou seja, num custo baixíssimo para eles, mas que produz rios e rios e rios de dinheiro para eles. Ou seja, você está contribuindo para essa indústria através do seu clique, do seu acesso em sites pornográficos. E em Provérbios 17, 23, fala o seguinte: a pessoa má aceita subornos às escondidas para distorcer a justiça. Muitas pessoas têm aceitado como suborno minutos de prazer que distorcem a justiça, que estão roubando literalmente a vida de homens e mulheres, a liberdade de homens e mulheres, porque é essa mesma indústria que está bancando o tráfico humano, que tem sequestrado jovens, crianças das suas famílias, que tem roubado a inocência, a juventude, a vida de milhões e milhões de pessoas. Então não aceite um suborno tão pequeno que eles te oferecem, um momento tão mísero, um momento tão miserável de prazer que faz literalmente sangrar homens, mulheres e crianças ao redor do mundo todo. Não aceite. Não banque essa máfia que literalmente é uma máquina muito potente de fazer dinheiro ilícito. Não banque através do seu acesso. 9º mandamento, que fala: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Esse mandamento ele se conecta com uma das consequências de pessoas que consomem pornografia, principalmente das pessoas que são viciadas em pornografia e no vício da masturbação. Por quê? A pornografia, ela gera uma vida dupla, ela faz a pessoa levar uma vida dupla. Por exemplo, o homem que é viciado em pornografia, ele tem uma vida dupla de pecado, mas que daí para a família, para sua esposa, ele dá falso testemunho. Ou seja, ele engana, ele mostra uma vida que não é a realidade. Dar falso testemunho é toda a tentativa de você enganar a outra pessoa. Tem uma pregadora, eu não lembro o nome dela agora, mas que eu tinha notado essa citação, que ela fala o seguinte: toda tentativa ou intuito de enganar nosso próximo é considerado falso testemunho, assim como a intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Isso exemplifica literalmente o estilo de vida que uma pessoa viciada em pornografia, viciada em masturbação, ela está levando. Uma vida de engano, uma vida em que ela está enganando as outras pessoas, que distorce a verdade, que está disposto a mentir, a distorcer a verdade para conseguir manter um falso testemunho. Assim como também a gente consegue conectar aqui, como por exemplo com a fornicação. Hoje é muito comum e virou algo assim até que as pessoas aplaudem, que as pessoas falam sobre se envolver sem compromisso, sexo sem compromisso, você se envolver com uma pessoa sem compromisso de casar. Tem muitas pessoas que estão namorando há anos e anos e a pessoa não manifesta nenhuma intenção de casar, de firmar um relacionamento e não percebe que estão vivendo numa defraudação. Isso se encaixa muito na tentativa, no intuito de enganar o nosso próximo. Enganar o nosso próximo é dar falso testemunho contra ele. E aqui entra muito a questão da defraudação. Demonstram algum interesse, mas na verdade não tem interesse verdadeiro de firmar um compromisso, de se casar. Estão ali defraudando, enganando a outra pessoa.
E infelizmente esse é um pecado que está assim mega normalizado na nossa cultura e que a gente vê grandes consequências que as pessoas estão tendo emocional, sentimental, no casamento, vindo desse descumprimento desse mandamento aqui. E o 10º mandamento, que ele é bem autoexplicativo também, né, que fala: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, enfim. E aqui é algo que eu quero frisar com você. As pessoas que vivem caindo no pecado sexual, elas não percebem, mas existe uma rotina antes dela ceder, antes dela cair. E o primeiro passo dessa rotina que ela segue, que leva ela a cair no pecado sexual, é ela permitir fantasiar com pensamentos de cobiça, com pensamentos fantasiosos. Essa batalha começa na mente, começa na cobiça, começa quando você se permite imaginar, fantasiar com outra pessoa. Quando você fantasia, imagina cenas eróticas com outras pessoas, em outros ambientes, em outras situações. A pessoa, ela vive uma vida baseada numa fantasia, uma vida de ilusão, em ficar imaginando aquilo que não existe, em ficar imaginando imoralidade, em ter uma mente tão contaminada pelas coisas da pornografia, pela imoralidade sexual, que ao olhar para uma pessoa, é automático muitas vezes já ficar imaginando como é essa pessoa sem roupa, como é essa pessoa será na cama, qual é a performance sexual dela, tudo erotizado. Ela tem uma mente e olhos erotizados. Logo, essa mentalidade erotizada, essa mentalidade suja, não é algo que agrada a Deus. Mas em contrapartida, a palavra de Deus deixa claro qual é o estilo de pensamento, qual é a mentalidade que o Senhor deseja que nós desenvolvamos, que nós buscamos nele, que fala o seguinte, Filipenses 4, a partir do versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Se a sua mentalidade não está se enquadrando nisso, você precisa levar a sua mente, os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Porque se você não fizer isso, se você não interromper essas fantasias assim que elas começam, elas vão te levar com toda certeza ao caminho de morte. Caminho de morte é o quê? O salário do pecado é a morte, morte é a separação do Senhor. Então não permita a sua mente se deleitar em fantasias, não permita, porque esse é o primeiro passo para a queda e isso daí já mostra que você está sim cometendo adultério, está desejando, cobiçando aquilo que não é seu, ou seja, está descumprindo mesmo, desobedecendo a ordenança do Senhor. Meus irmãos, eu acredito que esse é o vídeo mais longo que eu fiz aqui pro canal, mas não tem como eu fazer o próximo vídeo que a gente vai estar falando, conversando sobre autoridade, sobre legalidade espiritual que vem quando você cai no pecado sexual através da pornografia e da masturbação, sem a gente introduzir esses pontos antes. Porque daí assim a gente vai numa escadinha, a gente primeiro entende o porquê é pecado, o que está descumprindo, quais são os princípios que estão sendo quebrados, para então a gente conseguir ver quais são os efeitos e as consequências desse pecado no mundo espiritual e também os efeitos e os impactos disso na nossa vida natural, porque todo movimento espiritual tem uma consequência física, assim como todo movimento físico vai ter uma consequência no mundo espiritual. Compartilhe esse vídeo com líderes do Ministério de Jovens, com discipuladores que estão ali discipulando pessoas que estão com problema na área sexual, porque tudo isso pode ser uma ferramenta a mais para que então elas possam convidá-las ao arrependimento e elas possam então lavar as suas vestes com o sangue de Cristo. E me conta nos comentários o que o Senhor falou ao seu coração através desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e eu estarei te esperando no próximo. Até mais!